Bem-vindos ao canal Curiosidades Bíblicas. Neste vídeo falaremos das duas vezes em que o arcanjo Miguel enfrentou Satanás. Uma vez houve um confronto entre Miguel e o malvado Satanás. Isso ocorreu devido ao corpo de Moisés, algo mencionado no capítulo 9 do livro de Judas. Essa história única não pode ser encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. O arcanjo Miguel teve um confronto com ele sobre o que fazer com o corpo de Moisés. No entanto, o que estava em jogo exatamente não fica claro no versículo 9 de Judas. O que sabemos é que Miguel, embora fosse um anjo poderoso, não ousou lançar maldições contra Satanás. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Então, por que ocorreu essa disputa? Bem, é possível que Satanás quisesse conhecer o local de sepultamento de Moisés para poder construir um local de adoração. Ele esperava que Israel começasse a adorar os ossos de Moisés como se fossem um ídolo. Miguel estava determinado a proteger o povo de Israel dessa idolatria. Então manteve em segredo o local de sepultamento de Moisés. Lembrando a história de Moisés, a ele não foi permitido entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá. No entanto, Deus permitiu que Moisés visse a terra antes de sua morte. Ele subiu ao Monte Nebo, nas planícies de Moabe, e contemplou a terra que havia sido seu sonho, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final de sua vida, Deus mesmo cuidou do enterro de Moisés. Uma coisa notável é que Moisés é o único indivíduo na Bíblia cuja sepultura Deus escondeu pessoalmente. Ele fez isso para evitar que o local de sepultamento se tornasse um santuário de adoração. Isso é um testemunho do grande chamado de Moisés. De fato, já fizemos um vídeo contando toda a história de Moisés, e você pode vê-lo clicando no link na descrição do vídeo. Voltando à história, o arcanjo Miguel é mencionado em vários livros da Bíblia, incluindo Daniel, Judas e Apocalipse. Ele é visto como um guerreiro angelical que trava batalhas espirituais. A palavra arcanjo denota sua posição de alto escalão entre os anjos. Há muitos anjos na Bíblia, e a maioria deles são mensageiros, mas há um anjo especial chamado Miguel Arcanjo. Ele não é apenas um mensageiro. Ele luta contra os espíritos malignos. O nome Miguel significa "quem é comparável a Deus?" O profeta Daniel nos fala de Miguel quando ele enfrenta o mal. Ele não julga por si mesmo, mas repreende em nome do Senhor. Miguel é muito poderoso, mas humilde e submisso ao Senhor. Os anjos bons têm uma ordem de autoridade, e Miguel respeita essa ordem. Ele não luta com suas próprias forças, mas age em nome do Senhor. Antes de cair, Satanás era um anjo muito especial chamado querubim guardião. Ele era incrivelmente sábio e belo. Andava no meio das pedras de fogo perto de Deus. Mas apesar de ser tão perfeito, ele acabou pecando. Portanto, podemos aprender com Miguel que mesmo os mais poderosos devem ser humildes e obedientes a Deus. E de Satanás aprendemos que até os mais perfeitos podem cair em pecado. É importante escolher sempre o caminho certo. Após ser expulso de seu lugar especial, Satanás ainda reteve algum poder. Mas isso nos ensina que todos devemos obedecer a Deus. Deus é o Criador e cuidador de todos nós, e devemos confiar nele porque ele nunca comete erros. Miguel Arcanjo nos dá um bom exemplo ao enfrentar Satanás para proteger Moisés, dizendo: "O Senhor te repreenda." Isso mostra como devemos resistir ao mal. Houve uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus seguidores. Isso é mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. E é a segunda vez que Miguel enfrenta Satanás. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este trecho descreve uma batalha espiritual que ocorre nos céus, onde Miguel, o arcanjo, e seus anjos enfrentam o dragão, que representa Satanás e seus seguidores malignos. O motivo dessa guerra não é detalhado explicitamente no Apocalipse, mas acredita-se que esteja relacionado com a rebelião de Satanás contra Deus e sua tentativa de usurpar o poder divino. O resultado é a derrota de Satanás e seus seguidores, que são lançados do céu para a terra. Essa guerra cósmica é vista como um evento significativo que marca a queda de Satanás e o início de sua influência na Terra, onde ele continua tentando enganar e corromper a humanidade.
Embora a Bíblia forneça informações limitadas sobre essa guerra nos céus, a narrativa serve como um lembrete da batalha espiritual que ocorre nos bastidores da história humana, onde as forças celestiais e as forças do mal estão em constante conflito. Isso também enfatiza a importância da confiança em Deus e da justiça divina, pois Deus é retratado como vitorioso sobre as forças do mal. Se você acredita no poder de Deus contra as forças do mal em sua vida, deixe um "eu acredito" nos comentários. Expresse sua confiança em nosso Senhor e entregue seus conflitos em suas mãos, pois Ele é capaz de nos ajudar a superar qualquer obstáculo colocado em nossa vida pelas forças do mal. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais histórias da Bíblia e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em seus ensinamentos. Após essa batalha nos céus, o grande dragão, também conhecido como Satanás, foi julgado e condenado, assim como a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo. Uma grande voz no céu anunciou que a salvação, o poder e o reino de Deus e de Jesus Cristo chegaram. O acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava diante de Deus dia e noite, foi expulso. Ele era conhecido por apresentar acusações de pecado contra os crentes. Os crentes venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro Jesus e pelo testemunho de sua fé. Eles não amaram suas vidas a ponto de negar sua fé, mesmo diante da morte. Os céus se alegram com a partida do dragão, mas na terra e no mar há preocupação, pois Satanás desce com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Embora Satanás ainda não esteja no inferno, ele está a caminho, tentando atacar os seguidores de Deus, acusando-os e blasfemando contra eles. No entanto, os crentes têm Jesus como seu advogado diante de Deus, e ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Satanás pode tentar, mas Jesus é quem nos protege e guia. João diz que há uma estratégia simples que os crentes têm usado ao longo dos tempos para enfrentar os ataques de Satanás: proteção, confissão e coragem. Primeiro, a proteção vem pelo sangue de Cristo, que foi derramado para perdoar nossos pecados. Sem o sangue de Cristo, continuamos vulneráveis a Satanás. Segundo, a confissão dos cristãos é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado por Satanás, usou a palavra de Deus para resistir às tentações. Terceiro, a coragem dos cristãos é demonstrada por seu amor por Jesus, mais do que por sua própria vida. Eles estão dispostos a enfrentar desafios e até a morte por sua fé. Satanás nunca descansa em seus ataques, por isso é importante que os crentes estejam alertas. A Bíblia nos diz que Satanás anda como um leão, buscando a quem devorar. Após a batalha nos céus, Satanás foi lançado na terra e começou a fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Ele está cheio de fúria e busca atacar os seguidores de Cristo. A guerra espiritual se refere ao conflito entre o bem e o mal, onde os crentes são chamados a resistir ao inimigo espiritual, frequentemente personificado como Satanás e suas forças demoníacas. Isso implica lutar contra as influências do pecado, da tentação e da escuridão espiritual. Essa luta pode ser desafiadora e requer perseverança, fé e dependência de Deus. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Esperamos que você tenha desfrutado da história e entendido que, apesar dos inúmeros esforços de Satanás para nos desviar do caminho, Deus sempre estará conosco e nos protegerá. Até breve.